tem como tema que nós temos um Pai. E quando falamos aqui que temos um Pai, eu não estou me referindo a um Pai biológico, aquele que foi o nosso progenitor, aquele que nos gerou. Mas quando eu falo que temos um Pai aqui, eu estou me referindo a Deus. E como a própria palavra aqui diz no versículo 15, Deus, o nosso Pai. Carinhosamente, o versículo até diz, Abba, Pai, que podemos aqui, numa tradução bem literal assim, dizer, Papai, o Pai querido, com bastante intimidade em afirmar que realmente Deus, Ele é o nosso Pai. E como um Pai bondoso, misericordioso, doador supremo e muito amoroso, é Ele quem nos dá a vida, a alegria e também a salvação. A própria palavra fala que este Pai, que também conhecido como Pai de amor, porque Ele é o próprio amor, é para quem nós vivemos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim, porém nós temos um único Deus, Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Mas ela também completa dizendo, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por quem vivemos. Para quem vivemos é para o nosso Deus Pai. Mas para viver essa paternidade, para usufruir dessa paternidade, vem a expressão para quem vivemos. E para sermos, como a própria palavra diz aqui, aceitos, ou nos colocarmos na condição de filhos por adoção, há um requisito, há algo que precisamos fazer para que isso aconteça. E isso vai acontecer quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque é por meio ou através do Filho é que nós vamos viver o amor, a misericórdia e a graça de Deus Pai. A palavra nos fala em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu digo e afirmo que quando nós nascemos, a nossa vida física, nós não tivemos a oportunidade de escolha do Pai. De escolher quem colocaríamos lá na nossa certidão de nascimento, na nossa filiação. E lamentavelmente, algumas pessoas não tiveram essa oportunidade. Eu me recordo que, fazendo a admissão de alguns funcionários, por vezes eu me deparei com alguns documentos que, quando eu ia lá consultar a filiação, só tinha o nome da mãe, não tinha o nome do pai. Não havia ali uma referência. Mas quando entregamos a nossa vida a Jesus
e nascemos de novo, que a própria palavra fala que é da água e do Espírito, nós então temos a oportunidade de fazer essa escolha de receber a Jesus, de escolher Deus como nosso Pai. Por isso que podemos afirmar que nós temos um Pai. Todos nós podemos afirmar isso, sem temor, que nós temos Deus como nosso Pai. E na ressurreição de Jesus, Ele inaugura o nosso nascimento espiritual, cumprindo então todos os requisitos para que fôssemos adotados como os filhos do Pai, e assim tivéssemos a oportunidade de herdar a vida eterna. Mas poderíamos nos perguntar qual é o benefício de ter um pai. O pai, ele é a referência, é aquele que nos momentos difíceis nós nos apegamos a ele. Talvez você não tenha tido essa oportunidade, né? Ou talvez até bem novo ou nova, tenha perdido o pai ou tenha crescido longe do afeto e do carinho do pai. Mas a própria palavra de Deus, ela nos afirma que, lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, que mesmo que uma mãe que amamenta o filho, ela resolvesse abandonar aquele que ela estava amamentando, ou aquela que está no seu ventre, mas Deus, Ele afirma através da sua palavra: eu nunca, jamais te abandonarei. O benefício então de Deus como nosso Pai é ter o seu abraço, o seu amor, a misericórdia e a compaixão dele todos os dias, o seu conselho, o seu afeto, porque ele é um Pai de amor. E nós podemos dizer que a maior dádiva de sermos filhos de Deus é provar do seu amor. Porque o gesto maior, aquele que caracteriza a paternidade de Deus para nós, é exatamente o amor dele. A própria palavra dele fala em João 3,16, né? Porque Deus, Ele amou o mundo, Ele amou a mim e a você, de tal maneira, de tal modo, de tal intensidade, que fez a maior doação, deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse gesto de amor, Ele adotou eu e você para sermos os seus filhos. Além do amor de Deus, da misericórdia, como filhos nós tivemos a oportunidade de experimentar a liberdade. De podermos dizer que somos livres do pecado, do jugo, da maldição. Somos livres porque, como filhos de Deus, nós alcançamos a liberdade. Olha que diz o versículo 15 do capítulo 8 de Romanos: porque nós não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção. Esta adoção nos tornou homens e mulheres livres do juízo, da condenação eterna. E como é bom viver em liberdade.
Como é bom poder ir, nos locomover, e onde gostamos, nos deslocar para o nosso trabalho, para os nossos afazeres, irmos e voltarmos para a nossa família, e isso tudo é possível, porque nós temos a liberdade em Deus. E aqui eu digo a liberdade espiritual, de não termos que experimentar a morte eterna, mas também a liberdade como filhos de Deus, de sermos guardados, de sermos protegidos em todos os momentos, porque nós, como filhos de Deus, somos livres. Mas além da liberdade, nós também, como filhos, nós experimentamos todas as bênçãos. E isso ainda vem lá do Gênesis, porque a palavra, ela se refere ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. E Abraão, que foi pai, que Deus o chamou para ser pai de muitas multidões, pai de uma grande nação. E aqueles que estavam ali debaixo da promessa, como filhos, puderam então experimentar as bênçãos da paternidade. Abraão, ele, quando está próximo à sua morte, ele chama então o seu filho Isaque para o abençoar. E a palavra diz lá em Gênesis capítulo 25, no versículo 5, que Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Nosso Deus, como Pai, Ele também nos dá tudo, 100%. A própria palavra fala que nós, como seres humanos, sendo maus, sabemos dar boas coisas, boas dádivas aos nossos filhos. Porventura não dará Deus muito mais e também nos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem? Abraão, ainda na condição de ser humano, e também não tinha como se isentar dessa característica humana e terrena que a própria palavra fala aqui, de uma natureza má, soube ali abençoar Isaque com tudo. Você pode imaginar o que Deus pode fazer por você? Você consegue compreender o que Deus, como nosso Pai, pode nos dar? O que temos a condição de alcançar em Deus, como nosso papai, como nosso Pai? Quem tem Deus como Pai, tem tudo. Tem 100%. Jacó também foi abençoado, Isaque também, quando vai transmitir a bênção para Jacó, e está lá registrado em Gênesis capítulo 27, versículo 28, ele diz assim: assim pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra, e toda abundância de trigo e de mosto. Mais uma vez, o pai abençoando o filho com todas as bênçãos, com toda a gordura, com todo o orvalho, com todo o trigo. E o que nós precisamos? O que nós precisamos como filhos para continuar a nossa caminhada, a nossa vida como discípulo, como pai, como esposo, como esposa, como funcionário, como empreendedor, como administrador dos nossos negócios, o que precisamos? E o Pai
nos lembra nesta noite que nós temos um Pai e que Ele pode nos dar tudo. E além do ensinamento que nós podemos receber tudo do nosso Pai, me chamou também a atenção aqui da nossa atitude como pais e como mães biológicos que somos dos nossos filhos. Porque da mesma forma que Abraão e Isaac transmitiram ali uma bênção para o filho, e da mesma forma que Deus também transmite a bênção para nós como filhos espirituais, mas me chamou a atenção aqui que também que nós como pai biológico podemos transmitir uma bênção, a bênção para os nossos filhos. É interessante que os mais novos agora não têm esse, vamos dizer assim, essa prática de chegar até o pai e pedir a bênção, né? Eu fazia isso com a minha mãe, a Sofia até faz com a minha mãe, mas talvez é porque eu não exigi isso, não tem essa prática comigo. Mas nós fizemos isso com os nossos pais, com os nossos avós, e a resposta quando nós pedimos, né, bênção pai, ou bênção mãe, bênção avó, ou bênção tia, a resposta era sempre, Deus te abençoe. Mas é interessante que na palavra aqui, e é o que me chamou a atenção, a bênção, ela tinha o direcionamento para quem era e qual bênção era. E muitas vezes nós vamos ver isso, o próprio Davi falando para Salomão, Isaac falando para Jacó, olha meu filho, você vai ser abençoado nisso e nisso. O próprio Deus dando a bênção para Abraão, olha, você vai ser o pai de uma multidão, de uma grande nação, você vai prosperar. Muitas famílias serão benditas, serão abençoadas no seu nome. Muitas famílias serão abençoadas em ti. E Abraão passou isso também para Isaac. Olha meu filho, eu te abençoo com tudo que eu tenho. Jacó foi também abençoado pelo seu pai Isaac e disse assim, olha, Deus vai te dar todo o orvalho, Deus vai te dar todo o trigo, Deus vai te dar toda a gordura, Deus vai te dar toda a fartura, tudo que você precisa. Da mesma forma, nós podemos fazer assim com os nossos filhos. E foi até um despertamento para mim também dizer isso, olha, minha filha, Deus te abençoe e te abençoe para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha um bom casamento, para que você tenha uma carreira, para que você seja um discípulo, uma discípula, para que você seja temente a Deus. Porque a bênção, podemos dizer assim, ela tem nome e ela tem sobrenome. Da mesma forma que Deus como Pai nos diz nessa noite, olha, o que eu tenho para vocês como filhos é 100%. Aí nós podemos escolher então a bênção que queremos, está em todas as nossa disposição. Por isso que Ele nos lembra nessa noite, olha, vocês ainda têm um Pai. Nós temos um Pai. Mas, lamentavelmente, algumas vezes, ou de uma forma triste, algumas vezes nós esquecemos o Pai. E podemos até dar o Pai como morto. Desistir mesmo de Deus, do seu amor, da sua misericórdia. Mas o Espírito Santo nos lembra mais uma vez, nós temos um Pai. E aí eu me lembro da história de José, quando ele
está já no Egito como governador do Egito. Deus já tinha o erguido, o levantado, já tinha transformado a sua vida, a sua história. E sobre a terra houve uma grande fome, e quando seus irmãos então descem até o Egito para comprar mantimento, para comprar alimento, ele que havia sido vendido, desprezado pelos seus irmãos. Mas é interessante que no diálogo dele com os seus irmãos, ele faz uma pergunta: ainda vive o seu pai? Quando eu li esse texto e quando eu estava meditando, o Espírito Santo falou ao meu coração mesmo e fez essa pergunta: Deus como Pai está vivo para você? Ou como filho pródigo, temos ou queremos tomar posse da herança e abandonar a casa do Pai? Se distanciar para viver a nossa vida conforme desejamos, conforme queremos, conforme achamos que é o melhor. Porque na casa do Pai nós temos que viver conforme os ditames, as ordenanças de Deus como Pai. Não podemos fazer, na casa do nosso Pai aquilo que queremos. Eu me lembro que tinha algumas coisas que eu gostaria até de fazer, de ter, mas para o meu pai não era o correto, ou ele não gostaria, ou ele não queria mesmo, e ele dizia: olha, isso não. Desde até uma vestimenta ou um aparelho eletrônico, ele falava: não. E eu que queria usufruir dos benefícios da casa do pai, do meu pai, do pão, do alimento da casa dele, o que eu fazia? Tinha que tomar a melhor decisão, que era obedecer. Seguir as regras da casa. E da mesma forma que o Espírito Santo falou a mim, eu peço que Ele também fale ao seu coração com esta pergunta: o Pai ainda vive? E nós vamos demonstrar que somos filhos de Deus e que o Pai realmente vive em nós através de Jesus, que a vida dele está em nós, quando temos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando Ele está no trono, quando temos o Espírito Santo nos guiando, como diz a palavra aqui. E aí nós somos identificados com uma característica maravilhosa, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são realmente filhos de Deus. Aí é responder à pergunta: o Pai ainda vive? É fazer a reflexão se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Se temos a vida que é Jesus em nós. Que Deus possa nos abençoar com esta mensagem. Eu convido a você para se colocar de pé nesta hora. Enquanto o Ministério de Louvor se prepara, eu convido você a fechar os seus olhos e fazer esta reflexão e responder esta pergunta: o Pai ainda vive em você? E Deus, Ele espera a nossa resposta.
A nossa resposta não será para quem está à nossa direita, ou quem está à nossa frente, ou quem está atrás, mas a nossa resposta é diretamente para o Pai, de declarar